O Brasil entra na corrida global para regular a inteligência artificial e ele pode ser um dos primeiros países, um dos pioneiros aí, né? Uma matéria interessante da Folha de São Paulo, né? O jornalista é o Thiago Betônico, né? Levantou isso daí e já tem um projeto, né? Que é o presidente do Senado, o Pacheco, jogou ali para tentar desenhar um marco, né? Como um marco de regulação da inteligência artificial. Dá para regular já? O que vocês acham? Eu não sei, eu fico meio cabreiro. Não sei nem, a gente nem sabe o que está vindo direito, como que vai regular? Cara, é muito louco porque é um tema muito complexo, cara. Assim, primeiro porque a velocidade com que as empresas desenvolvem tecnologia e lançam no mercado é muito superior à velocidade do governo responder com lei e regulação. É como se o governo fosse uma tartaruga e as big techs, no caso aqui, fossem coelhos disputando uma corrida. Então eu acho que tem que ter... eu acho que a discussão tem que começar. Só que a gente precisa saber uma forma de lidar com a tecnologia de forma que seja algo um pouco mais genérico. Porque nada me diz que hoje a gente tem o ChatGPT, amanhã a gente vai ter uma outra forma de inteligência artificial que não estava prevista nessa primeira regulação, entendeu? Então o governo tem que desenvolver uma forma de estar atento às mudanças tecnológicas e propor ajustes e acompanhamento contínuo do que está sendo lançado no mercado, porque é uma velocidade estrondosa do que está acontecendo. Eu acho que o caminho é a regulação, né? Até para que se torne mais seguro. Exato. Não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acho que não a solução, mas vai se tornar mais seguro a partir do momento que for regulado e que as pessoas possam confiar mais ou não também naquilo que vem da inteligência artificial. Eu acho que assim, eu sou sempre a favor de uma regulação, ela tem que ser bem elaborada para não ficar uma coisa torta, né? Eu nunca esqueço o episódio aqui que a gente trouxe o Guga Stocco, que aliás, galera, vocês não viram, assim, vai ter episódio. É muito bom mesmo. Um dos meus favoritos também do Critique, porque ele comentou uma coisa muito interessante. A gente tem, por exemplo, ele comentou da Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela entrou, e ela é muito importante, né? São os nossos dados e tudo mais, como que a gente distribui. Mas quando ela entrou, ela montou meio que uma barreira que as empresas que já tinham nossos dados, Facebook, Google, né? Alphabet, né? A empresa do Google, Microsoft e tantas outras que já tinham esses dados, já tinham desenvolvido seus produtos, e aí cria-se essa barreira que eles já não precisam mais. Então, por exemplo, os dados que se usam para construir um Waze, que é do Google, ou um Google Maps, que é a sua alternativa, que também é do Google, você não consegue hoje criar uma startup que tem uma finalidade dessa, porque até você obter esses dados e quebrar, e abrir, e voluntariar, as pessoas já se perdeu. Então, quem entrou primeiro ganha. Então, é mais ou menos que a lei não entra, né? A regulação não entra para proteger, ela entra para perpetuar um monopólio, um oligopólio de empresas que já têm o domínio daquela tecnologia. Eu olho agora, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais Brasil, assim, Brasilzão. Olha, a gente tem a ANAC, por exemplo. Ela regula o tráfego aéreo. Então, se você tem um helicóptero ou você vai viajar de helicóptero, você tem uma regulação. Se você viaja de avião, seja um voo comercial ou se você tem um jatinho particular, você tem uma regulação ali que diz o que pode, o que não pode, como se comunica, o que não pode. Tem coisas que são internacionais. Então, você obedece essas linhas, essas regulações, né? Tudo que foi colocado ali. A Embraer, por exemplo, ela está desenvolvendo o IVE, né? Que é um veículo bem parecido. Como posso dizer, um helicóptero que parece um drone. Né? E ele vai ser, inclusive, existe aí uma versão que, pelo que eu estou lendo, né, que a Embraer está fabricando, existe uma versão elétrica disso. É bem interessante, né? Um drone, né, que você vai dentro, coloca acho que até 4 passageiros, uma coisa assim, já tem até pré-ordem, né, pedidos, né? Só que você vai ter que revisitar essas regulações, porque aquilo é um avião? Não.
Ah, então é meio parecido com o helicóptero. Talvez não é bem um helicóptero, porque às vezes ele tem uma manobrabilidade diferente, onde ele pode pousar, onde ele pode decolar. Então você vai ter que olhar isso com novos olhos. Então, assim, uma coisa que já existe, que é a ANAC, ela vai ter que olhar com novos olhos para novas tecnologias, novos veículos, novas formas de transporte. Da mesma forma, podia falar da ANP, ou a NTT, ou qualquer a Anvisa, ou qualquer agência reguladora. Quando a gente mexe em tecnologia, o Diego colocou bem, a tecnologia ela muda com uma velocidade muito grande. Então, esse núcleo, essa agência, ou se não for distribuída para uma existente, ele tem que ter a velocidade, tem que estar muito atento a não bloquear o nosso desenvolvimento como país, como tecnologia, como empresas que possam surgir aqui dentro de casa e perpetuar as empresas que só são formadas a partir de fora, em cima da nossa em cima da população local aqui, que é o que normalmente em tecnologia acontece. O Brasil não lidera praticamente nenhuma agenda tecnológica. Se lidera é no agro, né? Sim, com certeza. No óleo e gás, talvez, algumas agendas, né? Porque a gente explora muito profundo. Fora isso, é um pouco difícil. Mas, por exemplo, eu acho que... eu falo que é complexo porque a inteligência artificial ela é uma disciplina que ela meio que transcende a tecnologia, né? Ela está meio que abraçando todo o rol de atividades humanas e está mudando a forma da gente se relacionar com a tecnologia. Existem coisas, por exemplo, né, está sendo discutida essa questão da fake news, a inteligência artificial como forma de manipular as pessoas. Existem coisas que são consensuais. Por exemplo, eu não posso usar a tecnologia para promover o racismo, Isso. o ódio, discursos de intolerância. Eu não posso usar a inteligência artificial para poder prejudicar processos eleitorais, processos da democracia de países. Eu não posso desestabilizar países através da inteligência artificial. Então, eu acho que esse marco zero, ele não precisa ser jogar um foguete para a Lua nesse primeiro momento, porque tem muita coisa para vir. Mas eu acho que esses pilares de a gente entender que a tecnologia ela precisa ser usada para ajudar o ser humano e não para promover desestabilidade e ódio entre as pessoas, já é um baita ponto de partida. E eu acho que é isso que está acontecendo na regulação das fake news. Né? Eu acho que o que vem por aí... Tem uma disputa de poder, obviamente, porque tem as plataformas e tem as emissoras, mas eu acho que uma coisa que une todo mundo, é uma coisa meio unânime, é que, cara, a gente não pode permitir que as pessoas sejam manipuladas para absorver discursos de ódio, de intolerância, coisas que todo mundo concorda. Então, acho que isso é um ponto de partida. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?